Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rica Podcast. O meu nome é Thalita e hoje a minha convidada é a Eli Nazário. Ela é especialista em comida italiana, é uma mama de mão cheia, deliciosa, comida maravilhosa. É empreendedora, mãe de 3 filhos, de 3 meninos muito fofinhos e muito mais, né, Eli? Muito Um mais. monte de coisa. Bastante coisa. O que vier. Geminiana sempre acaba adquirindo mais alguma coisa. Então, bastante coisa aí. Prazer. Eu que agradeço o convite. Me perdoa de novo ter vindo com a mão vazia. Imagina! Não é do meu feitio, mas você sabe como foi difícil, né? A correria. Marcamos, remarcamos, marcamos, remarcamos. Mas que bom que deu certo. O importante é que você tá aqui. Vai compartilhar a sua história com a gente. Então, antes da gente começar, vocês já sabem, deixa aqui o like de vocês, se inscreve no canal, porque os convidados estão vindo aqui, estão compartilhando a vida deles, sabe? Total. Se abrindo, falando sobre dinheiro, investimentos. Então, deixa o seu like, que é super importante. E claro que eu não podia me esquecer, roda a vinheta. Bom, me conta, né, como é a sua história com o dinheiro, se você é poupadeira, gastadeira. Eu acho que pelo seu perfil, eu acho que você é poupadeira. Ai, quem dera se fosse. Gostaria muito. Melhorei muito no pós-pandemia. Porque tava tudo fechado. Né? Sim, não podia gastar. Não podia gastar. Mas acho que o processo da maternidade fez que eu amadurecesse bastante. E eu melhorei muito mesmo, assim, significativamente, de uns anos pra cá. Mas eu sempre fui muito gastadeira. Sério? É. E gastava assim com o quê? Com Assim, besteira. tudo? Com besteira. Assim, basicamente era muita roupa. Eu me encantei com a Pênis quando eu cheguei, né? Acho que Quem nunca? era Quem assim, nunca? Você tira a primeira pedra. Pois é, era um outro mundo pra mim. As coisas que eu gostava, sabe assim, a preços bons, então eu acabava saindo de lá carregada. Muita coisa nem usava. Acabava passando pra outra pessoa sem nunca ter usado. Porque daí quando você coloca mesmo o corpo, você vê que não é nada daquilo. Enfim. Mas era sempre ali, 2, 3, 5 euros que fosse, que passava pra frente. Hoje não, porque os valores estão muito mais altos. Ele nem acha na Pênis mais coisas dessas coisas, desse valor. Sim. Mas era muito assim. E eu não tive educação financeira nenhuma. Apesar de ser formada em administração e finanças e controladoria. Como assim, gente? Como assim? Eu não tô entendendo. Não tem aquela história, né? Casa de ferreiro, Espeto de pau. Meu pai é mecânico por muitos anos e sempre teve um Chevette branco velho por décadas. Sim. Então, era um ótimo mecânico, mas o carro dele... O carro dele já é bem não, antigo. era terrível, assim. E minha mãe sempre foi muito gastadeira, né? Meu pai teve bons empregos, ganhava bem. A minha mãe tinha alguns imóveis, a gente viveu disso. Então, até a minha adolescência, até a aposentadoria do meu pai, a gente tinha uma boa vida, assim, confortável. Mas ela era muito consumidora. Sim. Ela atravessava a cidade para pegar promoção de supermercado. A vida dela era supermercado, sabe assim? Ela saía de um, entrava no outro. E, ai, não, tava em oferta. E assim ia. Tinha estoque de comida em casa, tinha estoque de presente em casa. Ela via alguma coisa barata, pegava. Ah, não, semana que vem, ano que vem é aniversário de fulano, então eu já comprei pra ter. E ela tinha, realmente. Sim, ela tinha aquele famoso just in cases, né? Sim, Vai ter um aniversário, tá a gente sempre já vai... guardadinho, mas ela sempre comprava mais depois. Sim. Então, ia acumulando, porque a partir dos anos ela acabou virando mesmo uma acumuladora, assim. Que tinha coisa demais. Em casa ela não deixava jogar fora as coisas. Então era panela, era comida. Quando eu pegava pra ir em casa e limpar freezer, geladeira, mano, tinha pernil, peru do ano anterior estocado, assim, sabe? Ela não queria que mexesse, porque tava ali. Vai que alguém chega que precisa cozinhar para fulano, ciclano. Vai que os filhos vêm tudo de uma vez, precisa ter comida para todo mundo. Sim. E foi isso que eu vi durante toda a minha infância e adolescência, que tinha que ter coisa para estocar e dinheiro. Nunca faltou para pagar as contas, mas o carro era terrível.
Assim, fizemos algumas viagens, mas nenhuma viagem, a viagem, assim, que ela me prometeu, por exemplo, a vida toda de ir pra Disney e tal. Não, se economizasse, daria. Mas era melhor gastar nisso aqui, gastar naquilo ali. Nessas pequenas compras, né, Eli? E assim, é importante você até trazer sobre isso também, que o acumulador, ele já não nasce já acumulador, né? Não é do dia pra noite. Não. São vários processos que ela veio acumulando, ela viu a necessidade, foi piorando. Muito. Com o passar do tempo. Muito. E aí quando ela se deu conta, foi muito mais forte do que ela, a família, né? Olha, vamos se desfazer e provavelmente ela... E ela não deixava, não podia. Eram brigas constantes. Eu era a única que batia de frente com ela. Meus irmãos eram de outra época, são mais velhos do que eu. Tiveram uma outra criação. Sim. Então eles eram mais obedientes, vamos dizer assim. Você é a mais nova? Eu sou a caçula. A caçula de 5 irmãos. A rebelde. A ovelha negra, literalmente. Nossa! 5. A única que saiu de casa, sabe assim, que foi morar junto antes de casar. Essa só terrível. E provavelmente a história do acumulador é porque ela viveu uma vida de falta. E, por incrível que pareça, não. O meu pai, sim. O meu pai chegou a passar necessidade. Sim. Agora, minha mãe nunca. Meu avô também trabalhava, nunca deixou faltar nada em casa. Era uma vida restrita, mas ela nunca passou necessidade. Agora... Como foi que aconteceu, né, esse sentimento? Porque as pessoas também, elas acabam significando, entendendo alguns processos. Uma fuga, talvez. Pode ser. Porque o meu pai sempre foi assim, da mesma forma que ele fazia quando morava com os pais e com a avó dele, de trabalhar e dar o dinheiro na mão deles para administrar, ele fazia com a minha mãe. Então ele trabalhava e dava o dinheiro na mão dela inteiro, assim. Quando faltava, me lembro, 5 cruzeiros, era porque ele parou num bar ali, a continha dele no bar, e era motivo de briga em casa, porque ele chegou em casa, total. E ela era uma ótima administradora, porque ela fazia as coisas acontecerem. Mas ela esbanjava o que seria aquela gordurinha que poderia investir, que poderia guardar, ela gastava com coisa sem necessidade. Porque o mercado de todo... Era a nóia dela. Assim, era exercício, porque ela fazia caminhada lá dentro, era tudo desculpa. Era o supermercado. E ela andava muito pra isso. Era uma gastava coisa até assim, tempo, né? Gastava muito tempo, assim, sem sentido. Era a distração dela. Distração. Sabe assim, tem um mercado não sei aonde, a gente é de São Paulo, morava no Jaraguá, em São Paulo. Ela ia até a Vila Mariana. Sabe assim, ficou super contramão de condução, só pra poder ir no supermercado grande que tinha lá, Entendi. que tava em oferta. Então era uma coisa assim, todo mundo ficava, mãe, mas por que, mãe? Por que você faz isso, sabe? Cansada de ônibus cheio, voltando no horário de pico. Ah, não, eu fui porque precisava. Na cabeça dela, né? Sim, era e você fuga. sempre bateu de frente? Batia muito de frente porque eu sempre fui boa pra controlar o dinheiro dos outros. Entendi. Por isso que eu tenho essa formação. Eu sempre gostei da área administrativa. Eu trabalhei muitos anos com isso. Você controlava o dinheiro da empresa. Que milhões, né? Bastante zero, aquela cifra gigante. Mas o meu já era outra história. Tanto é que eu fiquei muitas vezes endividada. Muitas vezes. Por conta dos seus gastos? Por conta dos meus gastos, eu gastava muito. Eu era, durante essa fase de faculdade, né, até os meus 30, que foi quando eu vim pra cá, eu era muito baladeira. Eu saía bastante, assim, Ele parece tão tranquila, sabe? Ela parece, eu falei até pra ela antes da gente começar a gravar, que ela parece assim, é uma paz, é uma tranquilidade. O mundo tá acabando e aí ele, gente, tá tudo bem. É os 40 batendo. É os 40. Então na balada. Muito. Nossa, eu amava, assim. E aí tinha que ir com a roupinha nova. Sempre. Sem aquela blusinha nova, tinha que estar ali. O salto alto, tinha que estar ali, tudo bonitinho e impecável, né? E eu fui a última a ter carro, assim, porque não guardava, não poupava. Vivia a faculdade também, vivia pendurada. As prioridades eu deixava tudo pra segundo plano. Sim, engraçado que tem um traço aí também da sua mãe, né? Muito. Hoje você também traz esse traço acumuladora ou acumuladora não, mais o de gastadeira? Não. Hoje em dia, por exemplo,
Eu dou prioridade mais para as coisas dos meninos, principalmente agora que eles começaram a usar uniforme, né? Eu tento comprar poucas coisas, mas de melhor qualidade. E a mesma regra eu uso pra mim. Eu não tenho mais tanta roupa, tanta coisa arada como antes, mas eu tento ter de melhor qualidade pra durar mais. Meus gastos maiores hoje em dia é com casa. Aluguel, né? Aluguel não é tanto, porque eu tô dentro do sistema. Eu posso e afirmo com todas as letras que o sistema irlandês funciona. Pelo menos funcionou pra mim. É aquele benefício... eu tenho um esqueci. parent. É o O RAP. Eu tenho um parent, porque agora eu sou mãe solo, me separei há uns anos atrás já. E tenho o RAP e tenho um parent. Eu pago uma taxa pro governo. Ah, eu não conhecia esse One Parent. Pra toda mãe solo, acredito que papai também. Pro parente, Sim. pro genitor solteiro, no caso, que tem participação na guarda das crianças, ou quem tem guarda compartilhada, ou quem cuida das crianças em período integral, porque a gente sabe que não dá para trabalhar, né? É muito difícil você trabalhar com criança em casa. Então, a lei irlandesa, acredito que diz que antes dos 13 anos, a criança não pode ficar sozinha. E até aí, mais ou menos, o governo te dá total assistência. Acho que com 7 eles começam a te pressionar a voltar pro mercado. Mas nunca não tira aquele padrão que você tem, por mais que você trabalhe meio período ou não trabalhe. Enfim, eles continuam te bancando. Mas eles começam a te pressionar. Olha, que legal. Assim, isso que legal fica o benefício, né? Que Sim. dá um suporte pra você que tem 3 filhos. Sim. Eu não conhecia, então assim, até pra quem tá assistindo a gente também, quiser aplicar, tem alguma... Como é que faz? Não precisa de nada a não ser tá legal, né? Sim. Acredito. É no online? Faz isso online? No Social Fair. Que eu não sei se é online. Eu já apliquei já faz um bom tempo. Pré-pandemia, então ainda era tudo presencial e tal. Eu não sei como que tá funcionando agora. Mas eles fazem anualmente checagem, se você ainda tá naquela situação, se você precisa daquele Vão benefício pessoas lá ou não. na sua residência? Não, eles mandam por carta aí, né? Daí você tem que mandar todas as comprovações, payslip, statement, tudo que tá rolando naquele momento. E se sua situação muda, você é obrigado a informar, né? Justamente para eles fazerem os cálculos necessários, para ver se aquilo é devido ou não, se você tem aquela necessidade ou não. Tudo é controlado. Sim. Muita gente burla o sistema, a gente Sim. sabe que, né, acaba acontecendo. Mas eles ficam em cima. Na medida do possível, eles ficam em cima. E eu super acho válido, porque eu não consigo imaginar a minha situação hoje se isso não existisse. Eu saí de casa numa situação de risco, sem saber que isso tudo existia. Saiu de casa... não entendi. De risco daqui da Irlanda? Daqui da Irlanda. Eu saí de casa por violência doméstica, não foi por querer. Né? Então, nossa, eu não sabia. Olha, eu vou chorar, foi. que eu fico emocionada. Não. Olha ali. Não foi uma coisa que eu ainda superei. Sim. É um processo. E foi quando eu voltei a fazer terapia, porque já fazia alguns anos que eu tinha parado. Mas é um processo, né? Porque não para. Eu olho para os meus filhos, eu lembro. Eu vou levar eles pro pai, eu lembro. Acho que não foi nem por ele querer tudo aquilo que aconteceu, mas foi por um processo que ele também estava passando e não soube gerir e caiu numa depressão profunda e saiu fora de si. Então eu cheguei ao ponto de falar ou ele ou eu. E eu tinha ainda a sanidade de fazer essa escolha, porque os meninos precisavam de um apoio ou do pai ou da mãe. Com o pai não estava podendo contar. Então eu tive que me destacar nesse momento. Falar, sou eu a responsável. E não foi querendo também, né? Porque até os 3 anos, 4, até os 3, a gente tem uma enfermeira que vai em casa acompanhar o crescimento das crianças. E a minha era uma pessoa muito maravilhosa, assim, que sempre deu assistência e tal. E já sabia do problema psicológico que o meu marido estava passando desde o nascimento do meu mais velho. Porque nem todos os homens estão preparados para ser pai. Isso é muito fato, assim.
E ele ficou muito ciumento, ficou muito inseguro, queria dividir a atenção do meu filho com ele. Por mais que fosse uma gravidez muito esperada, porque o meu primeiro foi planejado. Eu tive uma perda 6 meses antes de engravidar nele. Então, ele sentiu muito a perda e ficou muito feliz quando eu engravidei. Mas ele não soube administrar, acho que, o sentimento. E veio muita coisa à tona. Um luto que ele não tinha superado, sabe assim, enfim. Ele, assim, essa violência foi mais de uma vez? Foi só pontual? Não, foram várias vezes, né? Depois que eu saí da situação, eu consegui identificar várias situações de depreciação, de palavras, sempre tentando me trazer para baixo. Assim, isso até posterior ao casamento, que ele demonstrou a personalidade dele, porque algumas coisas, né, faziam parte da personalidade dele. Eu costumo falar que isso vem muito da cultura, né, porque ele é italiano. Mas será que é da cultura ou será da pessoa? Porque assim, Acho tem que pessoas ambos, porque a boas e ruins em qualquer toda cultura, parte, né? Mas eu acho que, assim, é muito, porque não foi uma coisa que eu vivenciei só com ele, eu vivenciei, desculpa, só com ele, mas com muitas das pessoas que o circulavam. Então eu acredito que é do ambiente. Da mesma cultura dele, você fala? Da mesma cultura dele, de ter um certo pensamento, e um pensamento bem machista. Será que não era a bolha opinião. Que ele vivia? Pode ser. A bolha da família que Pode ele também... ser, porque eu ouvi coisas absurdas no pós-separação. Assim, vindas de mulheres, inclusive. Da parte dele? Da parte dele. Então, eu fico... Aí isso ainda me impressiona, sabe? Você fala, mano, como é que você pode ter ouvido isso numa mulher? Sabe assim, que no mínimo tinha que ter um pouco de empatia pela situação, mas deixa pra lá. Sim, assim, se forem mulheres mais velhas, eu acredito que elas ainda vivem na bolha, não, mas não né, era. Que a mulher não pode se separar. Não era, assim. E inclusive deu dar espaço pra ele, assim. Eu ouvi, você precisa priorizar a situação dele nesse momento. Eu fora de casa num abrigo com 3 crianças. Caramba. Eu tinha que pensar num cara adulto, sabe assim, por quê? Isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Depois disso eu nunca mais pisei lá. Não, por uma série de motivos, é um lugar que eu amo. Eu sou apaixonada pela Itália, completamente apaixonada. Seria até clichê falar que não, né? Porque é a minha cozinha preferida. Tudo que eu faço hoje em dia eu aprendi lá, eu adquiri do tempo que eu vivi lá. Mas é uma coisa que me incomoda muito, assim. A mente fechada de certas pessoas. De viver aquilo e achar que é só aquilo. E ponto final. Isso me machucou demais. Sim, eu imagino. Eu acho que assim, é sair da bolha. E esse assunto também de mulher assim, empreendedora, dona do próprio dinheiro dela, isso é novo. Incomoda, né? Incomoda muito. E muitos homens, eles não estão prontos ainda para aceitar o brilho da mulher, sabe? De dar o suporte. Definitivamente não. Eu vejo muito isso. Definitivamente não. E quando a mulher ela brilha, o homem brilha também, sabe? A gente traz o nosso parceiro junto. Não é que uma coisa exclui a outra, né? Não. Mas a mulher é considerada histérica quando faz isso sozinha, né? Histérica, agora revoltada, qualquer outra coisa. Engraçado, né? Você falando isso também de ser histérica. Se a gente colocasse a situação ao contrário... Ele estaria lutando pelo espaço dele. Não, você seria, assim... Olhando hoje, né, ele, assim, você que seria louca, né? Ele não, nossa, ele tá passando por um momento, sim, ele não superou o luto. Mas foi isso que eu ouvi. Como assim? Foi isso que eu ouvi. Falar, não, mas eu indo em purpério, saindo de casa, porque quando eu saí de casa, os gêmeos estavam fazendo 6 meses naquele dia, e eu ouvi, mas você tinha que suportá-lo. Sabe assim, ele não tava psicologicamente bem. Gente, a gente não é mãe de ninguém, não. Sabe assim, não fui eu que criei, não fui eu que parei aquela pessoa. O problema dele se ele tá naquela situação e não quer ajuda, porque eu não queria ajuda. Eu tentei por A mais B, como eu disse, essa enfermeira que vinha em casa sabia da situação, por diversas vezes ofereceu ajuda. A gente foi até o GP, pedimos ajuda. Foi quando ela voltou em casa com 2 psicólogos. E aí esse psicólogo conversando com ele, eu nunca tinha visto o psicólogo expressar, né, sentimento, mas
Dava pra ver indignação conforme ele ia falando as coisas, que falando, tudo eu, ela, ai, quando eu chego no trabalho, a janta não tá pronta, sou eu cansado que tenho que providenciar. Sério, eu tinha vindo de uma jornada de sei lá quantas horas com 3 crianças pequenas dentro de casa. Eu tive que alimentar, eu tive que cuidar, eu tive que nanar, eu tive... E eu sempre ficava por último. Assim, fiquei dias sem tomar banho. Sabe? De não ter tempo, de não ter coragem. Sabe? Ou eu durmo ou eu tomo banho. Não, banho não vai ser a minha prioridade hoje. Assim, de cuidado zero. Pijama 24 horas por dia. Sabe assim? Foi nessa fase, inclusive, acho que eu comecei a fazer trança no cabelo para facilitar um pouco minha vida. Porque eu não conseguia olhar pro espelho e ver cabelo desgrenhado e tudo mais. A sua autoestima, né? O seu eu. Embaixo. Vai lá pro buraco. Lá embaixo. Nem existe, né? Vai lá. Não, você não se reconhece como pessoa. O processo da maternidade já é muito difícil. Ainda você não ter suporte. E esse suporte financeiro, né? Que assim, eu acredito que muitas mulheres passam por esse processo que você passou. E muitas ainda continuam, porque finanças e dinheiro, ele te empodera a você sair desse lugar. Você fala assim, não, aqui não, meu filho. Exatamente. Aqui você não vai mexer não, entendeu? Então você vai para outro lugar, vou arrumar um lugar para mim. Que bom que o governo dá um suporte, de uma certa forma, né, no que ele pode. E as pessoas precisam saber disso, porque muita gente fica porque tem medo. E eu não sabia que tinha. Eu saí porque, literalmente, eu fui obrigada. Nessa visita... o psicólogo pediu para conversar com ele sozinho do lado de fora. Eu fiquei com a outra psicóloga e com a nossa enfermeira. E ela peguei e falou assim, Daiane, me fala a real. Eu tô vendo na tua cara que você não tá bem. Eu peguei e falei assim, não tô. Sabe assim, eu conversei com alguns amigos, já tô em contato com o Imas Refuge, que é esse centro de mulheres que dá suporte e tudo mais aqui. E eu não sei o que fazer. Aconteceram diversas situações muito graves que me obriga a tomar uma atitude. Eu não sei pra onde ir. E você tinha alguma reserva ele naquela época? Nenhuma. Por mais que eu tentasse tirar, a provisão vinha toda dele. Eu não estava trabalhando. Então tinha o Child Benefit, que vem mensalmente para as crianças. Que é 140 euros, né? Assim, ajuda, mas não dá o espaço para você alcançar. E ainda mais em época de comprar leite, fralda, não tinha como. E eu não tinha nenhuma reserva, porque já fazia um bom tempo que eu não trabalhava, enfim. E ela falou assim, não, você precisa sair de casa, imediatamente. Você não pode ficar nessa situação de risco, porque ele não tá bem. E a gente não sabe o que ele pode fazer. Aí eu concordei, né? Ela falou assim, vamos arrumar um lugar pra você. Eu concordei. E no dia seguinte, eu tinha médico em Dublin, encontrei com uma amiga pra ir comigo. Fomos no médico, eu tô saindo do médico. Ela tinha ficado de me ligar no dia seguinte pra ver se tinha arrumado um lugar pra mim ou não. E eu me lembro, peguei e falei assim pra minha amiga, vamos almoçar, né? Vamos andar na praia um pouquinho com os meninos, vamos refrescar a cabeça e tal. E eu tava chegando na praia, ela me ligou. Aí ela pediu e falou assim, ai Daiane, cadê você? Arrumei um lugar, você precisa ir pra lá hoje. Você tá em segurança? Você tá longe dele? Você tem como ir? Aí eu peguei e falei assim, tenho, mas... Então, ontem à noite, depois que vocês foram embora, né, a típica relação abusiva, a gente conversou, ele pediu desculpa, né, disse que vai melhorar, então tá tudo bem, fizemos as pazes, não tem motivo mais pra eu sair de casa. Ela pegou e falou assim, não, você precisa ir, você não tá entendendo, você precisa ir. Peguei e falei assim, não, de verdade, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Peguei e falei assim, olha, se ele não mudar com você fora, ele não vai mudar com você dentro. Ele precisa entender o processo que ele tá passando, porque ele não entende hoje, pra ele poder mudar. Se ele não mudar por ele, que ele mude pelos filhos, mas ele precisa mudar. Aí eu peguei e falei assim, não, mas tá tudo bem, ele vai mudar, eu sei que ele vai mudar. Né? É a família que ele sempre quis, é a família que a gente sempre sonhou. A gente demorou para chegar aqui. Assim, não foi fácil, e a gente tá aqui. Ela pegou e falou assim, Daiane, você é adulta, você é mulher, você é responsável. Eu entendo o que você quer, eu entendo seu amor por ele. Mas se você não sair, a gente tira as crianças, porque a gente não vai deixar eles em situação de risco. O que uma mãe nessa situação faz? Sai! Eu não pensei 2 vezes. Eu falei, estou voltando para Nava.
vou arrumar minhas coisas e tô no lugar que você me falou. Em poucas horas. Foi isso que eu fiz. Levei minha amiga que morava em Dublin pra Navan, pedi pra ela ficar com os meninos, carreguei o carro, fui levando minhas coisas pra lá. Tava indo pra um lugar totalmente incerto, que eu não sabia como que era, que eu não podia divulgar o endereço, que eu não sabia como seria. E com os meninos, assim, 6 meses, você ainda naquela maternidade, um monte de hormônio. Tudo acontecendo. E essa desculpa sem também, suporte né? da família, porque não tem ninguém da minha família aqui. Nossa. Sem poder contar pra ninguém, porque daí eu preocuparia demais todo mundo. A maioria veio saber muito tempo depois. Assim, as coisas aconteciam só os mais próximos mesmo. E assim, eu achei ela muito firme. Achei Decisiva. assim, o posicionamento Cirúrgica. dela, porque ela já deve ter ouvido várias vezes, não, dessa vez vai ser diferente, o que todo... Eu nunca tive esse relacionamento, assim, abusivo desse nível, né? Já vivi mas foi mais verbal, psicológico, né? E aí ela já conhece, foi preparada e falou assim, ó, não vai acontecer e tal. E aí você não vai melhorar, não. Ela falou assim, porque então... eu tava imersa naquilo. Cirúrgica, muito, Porque achei... É muito difícil, né? Não, demais. Depois que você passa por aquela situação, você acaba convivendo com iguais, né? Porque eu tenho muitas amigas que são mães solos hoje em dia. E muitas delas demoraram muito pra sair de um relacionamento abusivo. E sofrendo as mais diversas agressões que você pode imaginar. Mas pra chegar àquele ponto de virar a chave, ou teve alguém que puxou, ela foi ao fundo do poço. Foi o extremo pra falar, não, agora basta, chega, tô saindo. Sabe, assim, porque é uma situação que você não enxerga. Sim, é exatamente isso. Você tá ali dentro daquela bolha, você acha até muitas vezes que é o normal de um relacionamento, que vai melhorar. Aí às vezes você tem todas as ferramentas, mas você você tá conectado emocionalmente com aquela pessoa. Dependente financeiramente. Demais. Assim, é muito vínculo que você cria. Com os filhos, pensando na família, sabe? Não, poxa, você falência, é uma mãe solo. Né? A gente fica com aquela, ai, meu casamento faliu. Não faliu, não deu certo, cada um do teu lado, sabe? Assim, é que é difícil chegar nesse nível de maturidade, né? De aceitar, né? Sempre na negação. Porque você acha que se casou tem que ser pra vida inteira. Nada pra vida inteira. Assim, filhos são pra vida inteira. Marido, não. Sim, eu acho que vem mudando ainda um pouco. Antes era muito pior, por exemplo, na geração da minha mãe, na geração da minha avó. Era inaceitável. Inaceitável, nem existiam esses centros. E tinha a dependência da minha mãe, né? Com o meu pai, 100% financeira. Então ela não podia, não tinha pra onde ir, ela não tinha outro lugar, não tinha reserva de emergência, não tinha nada. Então ela tinha que viver ali uma situação, né? Mesmo cansada, um relacionamento que talvez já não dava mais. Mas por isso que eu falo, gente, o dinheiro, ele não é vilão, ele não é mal, ele não é... Pelo contrário. Né? Ele vai te empoderar a sair desse lugar. Para não passar por determinadas situações. Sim. E é uma coisa que é ancestral. A minha mãe vivia um relacionamento abusivo. Por mais que meu pai liberasse todo o dinheiro e deixasse esse controle na mão dela, que poderia ser dele, porque ela já controlava todo o resto, então na cabeça dele a única obrigação era colocar o dinheiro na mesa e o resto que ela se virasse, de educar os filhos, de tudo mais. Eu não me lembro dele, por exemplo, em nenhuma festinha de escola. Era sempre minha mãe. Raramente ele ia me buscar na escola, mas minha mãe estava junto, porque ele levava de carro, sabe assim, não dirigia. Parou de dirigir depois que os filhos vieram e tudo mais. E ela era muito dependente emocionalmente dele. Ela tinha renda dela, ela podia se virar sozinha. Mas até o último, eles ficaram casados 53 anos. Caramba. Ela faleceu, infelizmente, mas até o último ali, aquela dependência emocional dela fazia ela viver mais pra ele do que qualquer coisa, assim. Ela só pensava nele e ele era extremamente abusivo. Ele falava palavras muito também pesadas pra ela, colocava ela sempre pra baixo. É o normal, né? Assim, é o normal. Quando um boy trata a gente bem, você fala assim, oxe, que tá vem querendo, o quê? né? Vem o quê agora? Pois é. Vem o quê, sabe? A gente já fica até desconfiada, né? Porque
já somos acostumadas a ser tratadas tão mal, assim. Infelizmente. Que aí quando vem uma outra pessoa com a cabeça mais aberta, né, com outra mentalidade de empoderar a sua parceira, que te dá liberdade, te ajuda financeiramente no sentido assim, a gente tá junto, sabe, de crescer. Por isso meu medo é tão grande de criar 3 homens, né? Porque é um trabalho, acho que muito mais difícil do que criar mulher. Porque eu já tô cansada de ver boy lixo. Então eu tenho por obrigação de criar 3 homens decentes. Assim, e esses meninos vão ser. Essa é a minha missão. O mão da porra. Tem que ser. O mão da porra. Tem que ser, porque eles conhecem a mãe dele, conhecem a força da minha mãe. Tem que ser. E eles vivenciaram, né? E aí, só pra gente concluir, aí você pegou suas coisas, foi pro centro. Fui pro centro, fiquei 5 meses lá. Era um quarto, só vocês? O meu era um apartamentozinho, né? Eu tinha um prédio na frente, não tem placa, não tem nada. Você passa, você acha que é uma empresa, alguma coisa. Tudo fechado, os muros bem altos. Tem bastante segurança, tem porteiro. Difícil você ver porteiro aqui, né? Mas tem porteiro, tem bastante segurança. E tinha uns prédios do lado de trás, uma creche com um parquinho. Tinha bastante estrutura. E eu ficava em um desses apartamentos, fiquei lá em um desses apartamentos. Eles davam essa liberdade de 3 horas por dia pra gente. As crianças iam pra essa creche, ficavam lá 3 horas, que era a hora que a gente resolvia a parte burocrática, descansava um pouco, porque não podia entrar ninguém de fora lá. E como eu tava sem carro, o carro tinha ficado com ele, dificilmente eu saía, andava só ali na redondeza e tal. Então... E aí quando você saiu, ele não surtou, não? Ele demorou pra entender o que estava acontecendo. Mas por que você tá fazendo isso? Ele viu você tirando as coisas? Não ou viu, você ele tava foi trabalhando no dia. Adoro! Ele tava trabalhando no dia. Eu peguei e falei assim, aconteceu um imprevisto, você vai ter que voltar do trabalho de ônibus. Ele, mas como? Vou demorar horas e tal, porque, né, é bem contramão o lugar onde ele trabalhava na época. E... aí eu peguei e falei assim, não posso falar agora, né? Só volto pra casa e tal, uma outra hora a gente conversa. E até que tu se estabelecesse, ainda fiquei uns 2 dias sem ficar com ele, sem falar com ele. Então ele deu uma puta surtada, porque não sabia onde eu tava. As crianças... Eu não sabia o que tava acontecendo. Aí quando eu entrei em contato, eu falei assim, eu vou ficar um tempo fora de casa enquanto você se recupera. Eles me recuperam do quê? Eu não tô doente. Porque eu falei assim, então, o psicólogo vai conversar com você, vai explicar melhor a situação. E quando você sair do que você tá passando, a gente volta pra casa, senão não. E vem cá, Eli, você, assim... Chorei muito. Muito? Não, sim, como é que muito. foi o rojão, né? Chorei muito. Minha psicóloga da época me deu um suporte incrível, assim. Sabe, assim, não permitiu nem que eu pagasse as consultas, porque também não tinha muita condição. Achei você muito forte, corajosa. Não foi sozinha, tá? Não foi não sozinha. É sozinha, né? Sabe, não dá pra passar por essas coisas sozinha. A gente precisa de ajuda, né? A gente tá junto. Chorei muito com esses meninos ao colo durante a noite, sabe? Assim, você fala, meu Deus, já passei tanta coisa na vida, por que eu tô passando por isso de novo, assim? Assim, era o sonho da minha vida, ter minha família, casar, sabe assim, viver em paz. Eu já tinha definido na minha cabeça, assim, que eu queria fazer alguma coisa com o casamento no futuro, mas até então cresceria meus filhos em paz, sabe assim, com a minha calça caqui, não levar eles pra escola, em tranquilidade, mas de um momento para outro tudo se rompeu e não sei, acho que a vida te prepara para essas coisas, querendo ou não, sem você saber. Na verdade, como você falou, assim, foram vários momentos. É igual um copo, né? Ele vem enchendo. Você vai colocando água, ele vem enchendo. Tem uma hora que ele transborda. Exatamente. Então, assim, ele foi aumentando o nível de manipulação, de violência. E como você vai lidar com aquilo, né? Porque foi muito engraçado. Eu sempre costumo comparar essa situação com aquele filme Um Milionário. Eu gosto muito daquele filme. É um filme indiano? É esse? Não, ele é hollywoodiano, mas o ator é indiano. Como se passa, acho que num reality. O show de Truman. Não. Igual o Silvio Santos fazia. Sim. Aquela pergunta e resposta, a pessoa ia ganhando dinheiro. Eu acho que Quem Quer Ser um Milionário. Quem Quer Ser um Milionário, isso. Mas é de Hollywood, acho que não é indiano, não. E aí ele vai respondendo tudo e ninguém se conforma porque que ele sabe aquelas coisas. Mas eram todas situações da vida dele. Sabe assim, quem produziu, quem fez a primeira arma de fogo,
Ele sabia o nome. Não lembro agora das perguntas, mas enfim. Tudo que ele vai respondendo no decorrer do programa, ele vai se lembrando da situação que fez com que ele soubesse aquilo. E eu sempre me refiro a isso porque nessas situações eu me recordo que aconteceu exatamente a mesma coisa. A minha carta, por exemplo, de motorista, ela tem tudo a ver com isso. Eu dirijo desde muito nova. Meu pai era mecânico, meus irmãos também são formados em mecânica, então o carro estava sempre por ali. Com 15, 16 anos eu já estava dirigindo, já aprendi a dirigir ali, bati uma vez, fiquei traumatizado um tempo, eu não quis saber de direção. Quem nunca? Né? Mas depois voltei e eu amo carro. E aí eu sempre tive minha carta em ordem e tal, que não sei o quê. E quando eu me mudei pra Itália, logo depois o Brasil fez um tratado com a Itália que você poderia converter. Coisa que já estava sendo, né, já estava correndo o processo há muito tempo e não estava demorando para acontecer. O ano que eu estava lá rolou. E eu peguei e falei assim, mudo imediatamente, sabe? Assim, tinha residência, tinha tudo lá, sem pensar duas vezes, porque eu sabia que eu ia voltar para Irlanda. Falei, a hora que eu voltar para Irlanda eu consigo dirigir lá também, porque aqui é um saquinho para tirar a carta, né? A galera sofre um pouco, pelo menos reclama bastante. E aí eu tava com tudo na mão já, sabe assim? Porque se eu tivesse sem carro, coisa de 1 ano, 2 anos anteriores, eu não sei como eu faria. Não, é ter que sair com uma mala, uma mochila. Com o que desce, com a roupa do corpo. 2 calças jeans com a calça do sabe, assim, colocar a galera dentro do ônibus. Sim. Por sorte aqui a gente se locomove muito bem, sabe? Mas as coisas iam acontecendo, documentação eu acho, sempre em dia. Assim, as coisas assim, parecem que acontecem na hora que tem que acontecer com o que a gente tem. Exatamente. Sabe, você ia ter que pedir um táxi, ia ter que sair do jeito que, sabe, de alma limpa, sim, lavada. E a gente também percebe nesses momentos que a gente não precisa de muito. Não. Né? Foi aí o você break. e seus filhos. Não. E é o que importa. É o mais importante, exatamente. É uma mochila, sabe? Foi uma situação de emergência. Então, às vezes, a gente fica acumulando coisas, comprando coisas. Aí você vê que não serve de nada na hora do perrengue. Não é? Não serve de nada. Exatamente. E aí eu saí em janeiro. Em março chegou a pandemia, né? Você saiu de lá desse espaço em janeiro? De casa. De casa. Porque eu fui pra esse espaço foi em janeiro. E em março começou a pandemia. Aí eu fiquei meses sem poder ver ninguém, reclusa com os meninos o tempo inteiro, porque a creche cabeça já pirando, não funcionava né? mais. Quase. Cheguei muito perto, sabe assim? Por sorte, assim, eu não bebia tanto, mas mãe não tem horário para começar a beber. Mãe pode. Mãe pode. A gente tem livre-arbítrio para isso, para começar a beber a hora que achar necessário. Porque a hora que a galera começa a surtar, mano, você precisa achar uma fuga. Mas eu consegui, com muita ajuda, manter a centralidade. Não vou falar pra você que eu não surtava, né? Tinha meus escapes, assim. Os meninos sofreram também, coitados. Levavam uns gritos. Mas, enfim, né? Sou humana também. Exatamente. Não se culpa. Não tinha como. Não se culpa. Não me culpo. Mas foi difícil, mas superei. E nessa fase que veio, que eu consegui guardar dinheiro. Olha! Né, parei de gastar, porque... Não tinha como. Não tinha. Como. Mas eu comecei a receber esse benefício que vinha. Foi nesse momento que de repente virou a chavinha. Virou a chave. De falar assim, para que eu gasto tanto. Eu não tenho necessidade dessas coisas. Isso é muito pequeno. Assim, vamos me preocupar com coisa maior. Com o seu futuro, com a reserva dos meninos. Sim. E aí eu comecei a priorizar mais experiências do que material. Então, hoje em dia eu sou... Você perguntou com o que eu gasto meu dinheiro? Com produto de limpeza, que virei a neurótica do produto de limpeza, coisa que eu nunca me preocupei. E não abro mão de um bom spa. Pra relaxar. Gente, não, olha... É o melhor lugar do mundo pra estar. Se eu tenho a possibilidade... E eu acho que a gente tem esses merecimentos. Porque quando a gente vai fazer o nosso planejamento financeiro, né? Tem lá os gastos essenciais e os gastos não essenciais e os investimentos. Então, os gastos não essenciais, que são essenciais, que são os importantes, é esse momento, relax. Então, assim, não é que você vai deixar de fazer as coisas, sabe? Você vai ter.
Mas você vai ter no controle, não vai ser sempre. Mas o meu tá em gasto essencial ainda. Tá em gasto essencial, a gente precisa só... Confesso, eu preciso Vou dessas folgas. ver aqui. Vou ver um pouco, né? Não, Pensar nos organizar. investimentos também, Sim. né? Que eu quero falar com vocês mais sobre isso. Só pra gente concluir, aí você saiu desse espaço, conseguiu... Uma casa. Aí eu voltei conseguiram uma pra casa. É. Ele surtou, né? Depois ele entendeu, aceitou. Demorou. Demorou pra aceitar. Ligava, Insistiu. queria saber queria onde era. voltar. Eu encontrava com ele num shopping que tinha perto, né? Pra ele ver as crianças e tudo mais. Mas era aquela coisa, os meninos eram muito pequenos, não davam muita atenção, brincavam um pouco mais velho, dava 5 minutos, cansava, queria ir embora. Enfim. E tive que meter as caras assim mesmo. Tiveram outras várias situações que demonstraram que ele não estava bem, daí ele quis abandonar o tratamento e abandonou, porque na cabeça dele não tinha problema nenhum. E eu peguei e falei assim, você quer seguir sua vida, então você segue, porque você não acha que tem necessidade. Eu acho, agora eu já tô fora, eu consigo ver melhor, não vou voltar. Então assim vai ficar. E assim foi. Eu vivi muito bem, muito bem. Daí comecei a buscar mais respostas sobre mim, me conhecer melhor, assim, me redescobrir, assim. Porque eu já estava toda naquela fase de maternidade, que você já perde sua identidade. É uma coisa absurda, assim. Eu fiquei muito sem me reconhecer. E ainda vivendo tudo isso, eu peguei e falei assim, não, vou buscar. Fiz mapa astral, fiz tudo que os outros ofereciam, falar, isso aqui vai te mostrar melhor quem você é. Eu entrava dentro e tudo me trouxe clareza. Um pouco mais de clareza, um pouco mais de esclarecimento. Me reconheci um pouco mais e por aí foi. E daí fechei esse ciclo. Não superei, fechei. Né, tá em processo, é uma ferida ainda que... aberta. E acho que vai ficar durante um bom tempo, porque ainda tem contato com ele. Sabe uma marca de queimadura, né? Que naquele início ela tá bem grande, tem uma bolha e com o tempo ela vai clareando, mas a marca ainda continua na sua pele, né? Então eu acho que dá tempo ao tempo, 2 anos, 1 ano e pouco, ainda tá muito recente. E você sempre fica com o pé atrás. Ele tenta ser uma pessoa muito melhor hoje. Ele muda, eu consigo ver grandes mudanças. Sei não, viu ali? Não sei não, eu não conheço, mas aqui ó, esse daqui é irmão desse. É sempre, lógico que você sempre vai ter o pé atrás, né? Demais. É impossível você ter os dois, segurança, né? Ter segurança total, porque eu não acredito, isso é uma frase que eu levo pra vida, que um mau ex-marido é um bom pai. Porque se um cara realmente gosta dos filhos, a primeira coisa que ele vai preservar é a mãe. Porque os filhos não estão bem se a mãe não tá. Olha que lindo! É real. Profundo isso, Não, Nunca tinha pensado sobre isso. É muito real. Ele fala, nossa, meu pai é maravilhoso, mas ele xinga minha mãe por causa de pensão e não sei o que, não sei o que lá. Não, né? Não, ele tá gerando muito estresse pra quem cuida da preciosidade que você diz amar tanto. Então, não é real, sabe assim? É hipocrisia. É aquela coisa de pai de Facebook. Sim. Mas eu tenho visto que ele tem tentado melhorar. Ele tá... O esforço que ele não fez anos anteriores, acho que a ficha dele caiu do que ele perdeu. Porque eu sou um mulherão da porra. Que a gente dava... Exatamente. Faço o passo melhor que ele. Maravilhosa. E ele sabe disso. Que a gente dá valor só quando a gente perde. Só e aí nasceu a Casa Mia. Como é que foi que nasceu a Casa Mia? A Casa Mia veio no início da pandemia. No início da pandemia não. Quando eu mudei pra essa casa... Eu quis muito juntar. Daí a gente fazia aquelas festinhas clandestinas. Falei, fulano, vem almoçar aqui hoje e tal, que não sei o que, não sei o que lá. Falei, olha, deixa eu ir pra essa linha. Da minha bolha mesmo, né? As amigas que eu tinha mais dali contato. Do prédio, mas não podia entrar gente de fora. Não, quando eu fui pra casa. Quando eu voltei pra Nava. Do prédio não tive contato, não. Nem conhecia, porque a rotatividade era muito grande, né? E aí quando eu fui pra casa, que minhas amigas... né, estavam mais perto e tal, todo mundo da mesma cidade, eu comecei a chamar o pessoal para casa. E daí comecei a testar receita, comecei a fazer mais coisas diferentes, enfim. Eu falei, o pessoal, vende, tenta, vende, né? Eu falei, não sei precificar, eu tava acostumada a dar, fazer aquele monte de comida, leva a marmita. Já tinha as marmitas em casa preparadas pro povo, para distribuir pra galera. O pessoal falou, não, mano, né, sua situação, faz uma renda aí.
pensa em alguma coisa, vai, se mexe. Falei, por que não? Vamos lá. Comecei a estudar, ver as possibilidades. Logo depois veio esse Protap, que foi onde a gente se conheceu, no meio do olho do furacão, porque eu tava patinando naquela, entrando no mercado, empreendedora na Irlanda, inglês e autorização e certificação. Eu falei, gente do céu, pra onde eu vou? Sempre entregava tudo em atraso, nunca aparecia na tela, porque né, tava ouvindo, tava dando banho, tava dando janta, era aquela loucura por causa do tempo, enfim. Mas foi maravilhoso, porque eu consegui aprender muito. Nossa, recebi demais. E o nosso grupo é muito gostoso, assim, né? Que a gente tem das empreendedoras, sabe? Que a gente se ajuda, então... Foi muito bom o aprendizado, mas as pessoas, né? Que até voltando ao que a gente tava falando, é nossa maior preciosidade, então assim... Que eu fiz amigas aí, com certeza, pra vida inteira, uma troca maravilhosa. Sim. Tem algumas que eu sou fã de carteirinha, tô lá, você é uma delas, sabe? Obrigada. Tô lá e torcendo, bem mesmo na arquibancada, assim. Porque a gente sabe os perrengues que a gente vive, não é fácil empreender, em qualquer lugar do mundo. E ainda vem todos esses pormenores, sem investimento, ser mulher, assim, ser mãe, porque não é uma vida só, né? São várias vidas em uma só que a gente tem que se dividir. Então as coisas têm que acontecer, mas foi muito bom, foi muito bom. E aí a Casa Mia, você é uma mama de mão cheia, assim, com comida italiana, lasanha, pasta maravilhosa. Gente, é muito bom, assim, derrete na boca, assim, dá um... aquela sabe? Pasta italiana, confesso, mas com toda a brasileiridade que a gente merece. Porque o deles é diferente, né? Não tem comparação. Eles priorizam mais... Sem dúvida. Eles priorizam mais comer a massa mesmo, né? A pasta em si. Eu gosto mais do recheio. Quero ver aquele queijo esticando. Assim, bota mais ragu nesse negócio. A gente gosta de comer, né? Não, me lambuzar, assim. Sim. Eu fico toda cheia quando eu vejo os meninos comerem, se lambuzando. E comparando com o do pai, inclusive. Sim, que é melhor. Sem dúvida. O seu. E aí hoje você continua vendendo? Eu vendo comida italiana? Não, eu comecei, né, com marmita, daí fazia comida brasileira também. Sim. E tal. Daí eu vi que era muito tempo, né? O processo é muito grande. Então eu ficava um dia só cozinhando, outro dia eu fazia entrega. Era muito desgastante. Daí eu peguei e falei assim, vou me dedicar só a pasta. Comecei na lasanha, aí uns meses atrás entrei com as novas pastas, novos molhos, mas agora eu tô naquela, quem me pedir eu faço. Não tô divulgando porque acabou virando trabalho, acabou ficando pesado. Ficou uma rotina muito pesada pra mim, eu tava trabalhando demais e tava perdendo o gosto de cozinhar, porque eu gosto de cozinhar com prazer, eu passo minha energia naquilo, então eu tenho que estar bem pra isso. Sim. Assim, se eu estiver sentindo que eu tô sendo pressionada pra fazer aquilo, que eu tenho entrega, que eu tenho hora, sabe assim, corre, deixa os meninos da escola, passa no supermercado, compra as coisas e cozinha e sai correndo pra entregar, não. Eu tava nesse cenário. Os meninos mesmo já não estavam comendo na mesa. Eu priorizo que eles comem na mesa comam na mesa junto comigo. Eles estavam comendo na frente da televisão, sabe assim, pra eu poder trabalhar. Eu falei, não vai ser assim mais. Eu vou parar um pouco com a divulgação, dar uma respirada, vou me reorganizar. Se tiver pedido, ok. Se não tiver, pra mim também tá tudo bem, porque ainda não é uma renda que me supra. Sim. Meu principal não vem daí, então eu vou... Tava muito, assim, o custo-benefício, né? Nesse momento, como as crianças ainda estão pequenas, tava um pouco a demanda mais deles ainda é muito grande, né? Sim. Então, antes de começar a negligenciá-los, eu resolvi dar uma parada para respirar. E para reorganizar tudo também, porque as coisas para chegar aqui são muito complicadas. Então, se cai em questão de embalagem... Nossa, gente, é muito saco. A vida do empreendedor, gente, não é fácil. Então aproveita, deixa o like aqui, ó. Deixa o like. Se inscreve no canal, porque me ajuda. Pois é. Né? Tia Rica, Casa Mia. Casa Mia, eu vou deixar aqui o link também da Casa Mia pra vocês, inclusive, já seguirem. Se você ainda não conhece, já conhece, entra lá. Faz seu pedido, pode fazer. Aos poucos eu entrego. Me reorganizo e entrego. Faz o pedido porque é de qualidade. Quer sentir aquele gostinho de comida italiana,
bacana, de primeira, e aquele gostinho de mãe. É De uma mãe. mistura de mãe É uma com... mistura de mãe. Ó, chega a derrete na boca. Vai sentir saudade de casa, com certeza. E vamos falar de investimentos, né? Assim que você Nossa. passou por esse processo de gastadeira, né? Na sua adolescência, na sua infância, serviço em casa. E aí veio mudando a chavinha, gastava muito na Pennies. Mas... Passou por esse processo de mudança, né? Assim, que foi interna e externa. Sim. E aí você percebeu que não precisa viver com muito, vamos começar a economizar. Então hoje, como é que estão os investimentos? Já investe para os meninos, para você. Não me puxa a orelha. Eu brigo aqui, viu? Aqui eu brigo. Não me puxa a orelha. Me dá um tempinho. Dou pra você, eu dou. Depois dessa história, aí eu dou. Mas eu quero muito. Os meninos estão aprendendo a ter uma educação financeira que eu não tive, por exemplo. O Peter já entende muito mais que os irmãos. Ele vai fazer 5 anos agora em dezembro. E os gêmeos acabaram de fazer 3. Então pra eles é só festa e oba-oba. Eles sabem que vem, mas não querem saber de onde, enfim. Agora o Peter já é muito maduro até pra idade dele, eu acredito. Porque ele é fora da curva, assim, com certas coisas. E eu criei um quadro, copiando até a escola, porque ele tava todo feliz que tava chegando com brinquedo toda sexta-feira, que ele tinha sido o ajudante da semana, tinha sido, né, tinha se comportado bem aquela semana, enfim. Aí eu fiz um quadro também. Ele já me ajudava, os 3 já me ajudavam. A pendurar roupa, colocar roupa na máquina, a tirar fralda, colocar no lixo. Essas coisas eu ensino pra eles bem de pequenininho. Escovar os dentes, coisa básica, né? Mas pra criança é tudo muito novo. É um processo que eles têm que viver. Colocar roupa, que é aquela briga de manhã, é uma gritaria, né? Põe a calça, põe a cueca, põe a meia. E a galera lá preocupada com o brinquedo, pulando uma cama pra outra, enfim. Mas eu comecei a fazer esse quadro com as tarefas, né, por iguais. Domésticas, né? Domésticas. E com as deles também, né? De guardar brinquedo no final do dia antes de subir pra dormir, de fazer a lição de casa, de colocar roupa no cesto pra lavar, de colocar roupa na máquina. Quando eu tô pendurando, eles colocam a meia, as cuequinhas deles. Que fofinho! Eles já tem essa responsabilidade já. Tem o tempo de assistir televisão, antes não tinha. Assim, todo final de semana a gente tenta fazer alguma coisa junto, ir pra um parque, ir pra um play center, mas alguma coisa que eu possa ficar com eles, enfim, mais presente ali. Porque eu sei que se eu ficar em casa eu tô fazendo alguma coisa, né? Enfim. E ele tá amando, porque chega no final de semana, amanhã, por exemplo, é dia de fazer a contagem das estrelas da semana. Então ele ganha um brinquedinho que ele quer, uma bobeirinha bem baratinha, assim, coisa de 2 euros. Ou ele ganha 1, 2 moedinhas que ele guarda numa latinha. E já aconteceu, por exemplo, dele juntar uma quantidade de moeda, que ele não conhece o valor propriamente, ele sabe a quantidade. Ele conta, mamãe, tenho 8 moedas, mamãe, tenho 9 moedas, mas não sabe o valor delas, pode ser de 1 centavo, pode ser de 2, que é tudo igual pra ele. E aí ele pegou e falou assim, você me leva pra comprar carrinho? Eu peguei e falei assim, me leva, sem problema. Foi com os 3 na Smiths. Ai, meu Deus. Terror, né? Smith, quem não sabe, é uma loja de brinquedo enorme, tem tudo que você possa imaginar. E eles foram, correram pra um lado pro outro, enlouquecido, viram tudo, tal, que não sei o que. Falei, vai, agora é a hora de você escolher o que quer. Os irmãos não entendiam, começaram a catar também. Eu falei, não, é só o Peter hoje. Eu falei assim, mamãe, mas se eu pegar um só, o Alecris vai querer pegar de mim. Eu peguei e falei assim, mas é seu, né? A mamãe tenta explicar pra eles, dar outro brinquedinho pra eles, enfim. Ele, não, eu vou pegar esse aqui. Era uma carteirinha de Hot Wheels, acho que vinha com 10 ou 5 carrinhos, não me lembro. Que daí eu escolho um e dou outros pra eles também. Porque eu falei assim, tá bom, filho, então escolhe. E dava o dinheiro dele. Ele ficou todo feliz, deu o dinheiro pro cara, agradeceu, saiu de lá falando, eu dei presente pro Oli Cris, todo contente, a satisfação você via no olhinho dele, sabe? Assim, muito de legal. ter feito aquilo, de ter juntado as moedinhas com o trabalho dele, porque eu falo que é trabalho dele. Então ele, nossa, é um puta de um salto, porque demais, eu não tive muito. nada parecido. Assim, nada parecido. Eu quero muito que eles aprendam. Achei muito bom. Assim, muito legal. E aí ele sabe que ele vai, pra ele ter, ele vai ter que conquistar. Ele vai ter que conquistar. Vai ter um trabalho. Os irmãos vão começar
a repetir o comportamento. Sim. E eles brigam já. Porque, sabe, né, como eu disse, eles não conhecem o valor. Então eles sabem que se eles fizerem alguma coisa, eles vão ganhar estrelinha. Aí pra colocar roupa no cesto de manhã, é uma briga. Assim, um pega do outro a roupa. Nessa roupa é minha. E quer fazer, sabe assim, quer ajudar a mamãe. Outro vai pra cozinha e fica lá xeritando. Bota a mão nas panelas quentes. É um perigo, assim. Tem hora que corre risco ali. Sim. Mas eles já entendem a necessidade de um ajudar o outro, inclusive. Aí, um tá colocando tênis, o outro vai lá, ajuda. Tá aprendendo a colocar jaqueta, vai lá, ajuda. Porque sabe que vai ganhar estrelinha. Eu não sei se eu tô na linha correta. Não, tá ótimo. Mas tá muito bom. Pelo menos muito pra eles bom. atenderem o valor do dinheiro ali. Exatamente. Eu acho que assim, pra eles saberem que vai ter uma recompensa e que eles vão ter que trabalhar pra isso, que não vai vir fácil. Não. Né, que eles vão acordar e vão... Ai, mamãe, quero. Toma. Não vai ser assim. Não, né? Pode então... me chamar de chato não, mas coelhinho da Páscoa, Papai Noel, eles sabem bem quem a é que mamãe. é. Porque ninguém vai dar presente no meu nome, não vai ganhar cartaz no meu nome. Então Papai Noel pode até ser aquele velhinho lá que você vai tirar foto, mas não é ele que vai te dar presente, não. Sou eu que seu pai compra. E aos pouquinhos, se você puder tirar, né, um percentual, até do benefício que eles ganham, sabe, 10%, 5%, montar a sua reserva de emergência, a deles, né, reserva de emergência, colocar no State Saves. Então, se você é pai, se você é mãe, coloca na poupança. A poupança não é recomendação, eu preciso falar sobre isso, mas o State Saves hoje pode ser, eu sempre falo, pode ser uma melhor opção, pode ser uma opção para guardar esse dinheiro lá, ou também os ETFs. Mas aí já exige um pouco mais de conhecimento, é renda variável, nem todo pai, nem toda mãe ainda está pronto para entrar na renda variável. Então, entre a poupança e o State Saves, eu acho que pode ser uma opção. Vou colocar aqui também o link para vocês conhecerem, que é a poupança do governo. Então, é seguro, não é nenhum tipo de investimento de alto risco, só que rende menos do que a inflação, né? Infelizmente, mas rende mais do que a poupança. Entendeu? Não, ótimo. É uma coisa que eu quero fazer muito a curto prazo, assim. Eu tentando terminar de me organizar, porque a gente até tinha uma pequena reserva de emergência, mas eu decidi ir pro Brasil esse ano, né? Então vamos lá, pagar 4 passagens. Sim, caríssimo. Foi muito custoso. E as coisas lá também são muito altas, né? O Brasil não tá perdoando ninguém, não. Eu insisto em perguntar como as pessoas conseguem viver lá. Aqui também não tá muito diferente, que a inflação deu uma mexida. Tá, nas alturas. Você vai no supermercado pegar leite e fralda, mano, você já deixa um rim ali. Sim. Mas a gente gastou descontroladamente por lá. Sim. Eli, assim, eu queria te agradecer muito. A gente já tá chegando ao fim, sabe? Obrigado por você ter trazido essa experiência. Eu não conhecia esse outro lado. Não sabia desses perrengues que você tinha passado. Teve a oportunidade, acho que, de conversar, de se conhecer tanto mais profundo, né? Sim, e ajudar também outras mulheres, né? Assim, pode empoderar. Contar, não, eu super respondo. Quem tiver dúvida, quem tiver em dificuldade, porque eu acho que merece. Sabe, assim, a pessoa, a partir do momento que ela consegue identificar, já é um grande passo, porque você não enxerga. Mas se tiver aquele minutinho de clareza ali, a ponto de pedir ajuda, peçam ajuda. Sim. Você já é um grande passo para você sair dessa situação. E Irlanda dá suporte. Sim. A gente tá num país que ajuda demais. Você é a última pessoa a falar contra o sistema irlandês. O governo eu não sei, porque todo governo é corrupto, né? Tem suas falhas e tal. Mas eles fazem de tudo para ajudar. Então eu não posso falar mal. E também olhar o dinheiro como um empoderamento, sem dúvida, né? É uma possibilidade de você sair desse lugar que você tá, de ser um bem-estar para você, para seu filho, ou se você não tem filho, para você mesmo, para sua família, né? Então, assim, é entender que o dinheiro não é um vilão, não é mau caráter, é que a gente gosta de dinheiro, sim, que a gente é dona dele, somos empreendedoras, estamos buscando qualidade de vida. Então, assim, não é ser refém dele. Mas você vai colocar ele pra trabalhar pra você. E por muitas vezes ele vai te livrar desse cativeiro, né? Demais, sim, não, exatamente. Porque se você tiver, você consegue um sair. Amigo, um parceiro, né? Pra trás. Eu posso me bancar, entendeu?
Então é olhar isso com mais leveza, né? Não com esse sentimento que assim, olha, não gosto, dinheiro é sujo. Não, dinheiro não é sujo não, gente. Pelo contrário. Né? Pelo contrário, te abre portas, demais portas. Exatamente. E não sem sentimento de culpa, sabe assim? Tirar todos essas crenças, né? Limitantes demais. Ele não vai ser o seu Deus. Não. Assim, ele não vai ser, sabe? Você não vai dizer amém. Fazer ele trabalhar pra você, né? Exatamente. Por isso que a gente tem que investir. Né? Exatamente. Vou aprender. Exatamente. Tá no caminho. Eu queria muito te agradecer. Inclusive, você também não sabe disso que eu vou te contar agora. Mas, quando a gente tava lá no Demo Day. Ai, gente, eu não quero me emocionar, não, porque eu sou chorona. Eu segurei muito aqui, ó. Você viu que eu cheguei no fim sem chorar? Chorona. O lenço tá aqui no bolso ainda. Quando eu pensei na Tia Rica, né, eu falei assim, é homens e mulheres, é brasileiros, não tem isso, só mulher, só homens. Então a Tia Rica é pra ajudar brasileiros que querem aprender a investir, pra buscar qualidade de vida. E aí lá no Sprout Up, eu já falava, né? Não, eu tenho um público muito feminino, E até os mentores falavam assim, olha, você é uma representante feminina, sabe? Se empodera disso. E eu ficava na dúvida ainda. E na sua fala do Demo Day, foi quando eu decidi. Virou a minha chavinha. Que você falou assim, você falou assim, olha, eu empreendo hoje pra ajudar os meus filhos. Pra mudar. Eu vou pedir pra cortar essa parte. Não corta não. Pra ajudar meus filhos, pra dar qualidade de vida, sabe? E você tem dificuldade. E eu lembro que você falou assim, eu tenho dificuldade também com precificação. Sim. Aí eu falei assim, a Tia Rica é pra isso. A Tia Rica é pra ajudar essas mulheres a saírem desse lugar, a se empoderarem, a levar o dinheiro pra casa, sabe? E aí, naquele dia mesmo, eu cheguei em casa e falei assim, a Tia Rica é pra ajudar as mulheres. Claro que eu ajudo os homens também, e assim, eu não excluo os homens, mas o foco são as mulheres aqui, sabe? De apenas ser 30% na Bolsa de Valores, e a gente precisa ganhar cada vez mais esse espaço. E a hora que a gente entender o poder que a gente tem. Nossa, é uma coisa assim, é uma descoberta diária, mas... Eu causo até polêmica certas vezes quando eu falo disso. Eu não me considero feminista. Eu tô longe de ser feminista, mas a gente gera vida. Sim. A gente pode fazer qualquer coisa. Não é? Não, quem passa pela maternidade, faça por qualquer coisa, exatamente. Você tá lá, você tá ali almoçando, conversando, vendo um programa de televisão, você tá fazendo neurônios. Você tá fazendo um dedo. Você tá fazendo um pescoço. Mano, por que você não pode abrir uma empresa? Por que você não pode conquistar a carreira que você quer e ser a CEO fodástica daquela empresa? Por que você não pode tirar sua carta de motorista? Só se você não quiser, cara. Porque a gente faz vida. A gente pode fazer qualquer coisa. Sim, é verdade. Quem passa pela maternidade? A mulher passa por qualquer coisa, gente. Sério. Passa. Então, eu queria muito te agradecer. Obrigada por ter vindo aqui. Eu vou acompanhar cada vez mais a sua história, que eu já acompanho, mas eu gosto. Sigo lá a Casa Mia, te acompanho também. Vejo os 3 homões. Como é que eu falo? Homões? Não sei, os 3 homens aí, hominhos, que vão ser aí uns homões da porra, vocês podem me cobrar disso no futuro. Porque essa é a minha missão. Eu tenho 3 homens decentes para criar. Amém. Se eles derem mancada com alguma mulher, pode bater lá na porta que você é a primeira a puxar a orelha. Sim. Sem dúvida. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado também. Foi muito bom. Mas vocês já sabem, deixa aqui o like de vocês. Se inscreve no canal. Vou deixar o link aqui da Casa Mia para vocês conhecerem. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada. Tchau. Tchau.